Estado, não existe Estado laico. É o meu entendimento. Porque antes do Estado, vamos dizer assim, já a sociedade, e com a sociedade a religião. E o Estado, a religião do Estado é a religião da maioria. Entendeu? É a religião da maioria. Onde há uma maioria religiosa, falando da sociedade, então o Estado segue aquela religião. E isso é indiscutível. É indiscutível isso. O Estado não vai contra a religião da maioria. Nem a maioria em termos de quantidade de pessoas e nem em termos de questão financeira. Porque há uma religião que a maioria é poderosa em termos de maioria, né, pessoas, e há também uma religião poderosa em termos do poder econômico. O Estado não vai contra essas religiões. Então ela se torna a religião do Estado. Alguém pode até dizer assim, mas lá na Coreia do Norte é o ateísmo. É uma religião o ateísmo. Por isso que vem o ismo. Tem doutrinas no ateísmo. Então não existe Estado laico. Ademais que o Estado, quando a percepção que eu tenho, quando se fala o Estado laico, é que ele não interfere nas discussões doutrinárias da igreja. Agora, com relação a leis, aqui está uma prova de que o Estado não é laico. Esse próprio documento mostra que o Estado não é laico. É uma prova disso, está aqui. Não? Porque ele está interferindo, sim, em todos os aspectos. No culto, né? Na forma de conduzir o culto, ele está interferindo. Então, ele não é laico. E eu estou dizendo isso, não é só a questão de Moçambique. Eu estou falando no mundo. Não há nenhuma pessoa que pode me apresentar no mundo um Estado laico. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece em muitos lugares que o Estado, ele passa a ser totalitário. Não estou dizendo que é o caso de Moçambique. Eu estou dizendo quando o Estado é democrático de direito e daí a pouco ele já quer interferir nessas questões e também na questão familiar, então ele está tendo uma ideologia do totalitarismo. Lembre-se que eu não estou falando de ditatorial, eu estou falando totalitário. Ou seja, é o domínio do Estado em todas as esferas na sociedade. É isso que eu estou a dizer. Quer tentáculos em tudo quanto é o domínio e funcionamento das instituições. Exatamente, é o domínio do Estado total. É isso que eu entendo como totalitarismo. Exato. Alguém pode até interpretar como ditatorial. Eu não estou falando a questão ditatorial aqui. Entendeu? Então eu não vou reivindicar essa questão porque eu já sei que ela não existe. A laicidade do Estado, né? Agora, com relação à auscultação de hoje, eu achei muito válida as apresentações, a manifestação dos pastores, que deu para perceber que os pastores eles não estão tão leigos quanto o Estado é leigo. Olha aí, eu estou fazendo aqui uma contraposição no termo laico, porque o que significa laico? Leigo. Simplesmente isso, leigo. Não existe uma outra forma de definir. Quando fala do Estado laico, está falando que o Estado é leigo. Agora, os pastores que desenvolveram a argumentação colocando as suas propostas ou contrapropostas, não demonstraram ser leigo no aspecto da função que eles desempenham, ou seja, o pastorado.
Então eu achei impressionante, formidável a manifestação de cada pastor, né? E tínhamos ali um vasto leque de estava minimamente representados, todas as faixas etárias, dos pastores mais velhos, os mais novos, eles estavam ali. Mas há uma coisa que me suscitou espécie, foi o pastor, um dos pastores que referiu que teve acesso à lei no sábado. E ele comunicou-se com 6 dos seus pastores e eles não tinham esta lei. Ele disse que falou com 6 pastores e os 6 pastores não tinham a lei. Ele teve que imprimir esta lei para entregar a estes 6 pastores, mas o tempo foi muito reduzido para se debruçarem sobre a mesma, até porque muitos outros pastores não tiveram acesso à lei. E ele chegou a dizer que, na sua opinião, cerca de 90% dos pastores não tiveram ou não têm acesso a esta lei. E eu fico um bocadinho contrariado em relação a isto, porque quando aparecem os que estão à frente desta auscultação, eles mostram uma visão triunfalista, de que os pastores são satisfeitos, eles apreciam esta iniciativa, eles estão corroborando a favor desta lei, quando naquela sala dos quase 50, 60 pastores que estavam ali, nenhum deles levantou-se satisfeito com esta lei. De fato, o número estava mais ou menos reduzido aí, mas só pela a declaração dos que ali estavam, já é o suficiente para o governo compreender a capacidade argumentativa que os pastores têm e também a capacidade de compreensão a respeito da lei. Agora, eu entendo que uma lei desta, que levou 4 anos para ser formulada, para ser trabalhada, eu não entendo como eles dão 45 dias para, vamos dizer, para uma auscultação pública, que não está sendo pública, né? Dão 45 dias para nós lermos a lei, compreendendo a lei e formular uma contraproposta. Quer dizer, uma proposta de 4 anos, nós temos que formular uma contraproposta em 45 dias. Quando estamos em estado de emergência, quando não estamos a trabalhar. Pior ainda. Agora, quando eu falo nós, eu estou falando aqueles que possuem esse documento aqui. Por exemplo, eu não vou dizer que é uma falha do governo entregar esse documento dentro de um prazo limite. Chegou à minha mão, tem aproximadamente 30 dias. Eu não vou dizer que é uma falha do governo, eu vou chamar isso de política governamental. Não foi uma falha. Eles sabiam o que estavam fazendo. E o fato dela não se encontrar na mão da maioria dos pastores, também já foi tudo organizado, né? Pelo que eu entendo, foi isso. E outra, o fato de alguns pastores, eles dizerem bem-vindo a esta proposta, né, de lei, é porque eles não tiveram uma compreensão de fato daquilo que estava escrito aqui. Desde quando eu peguei essa lei há 30 dias atrás, eu estudei ponto a ponto, palavra por palavra, o que está definido aqui. Eu procurei. E logo aqui no artigo 2, os pastores não compreenderam essa parte aqui. A maioria deles. Logo no artigo 2 vem dizendo assim: a presente lei aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros residentes, bem como às entidades, associações religiosas legalmente constituídas. Ou seja, isso corrobora com o artigo 53. O artigo 53 vem trazendo aí a mesmíssima coisa. Olha, vem dizendo assim: as entidades e associações religiosas e instituições
de ensino religioso existente à data de entrada em vigor da presente lei. Olha o termo que eles usaram, devem. Eles não disseram podem. Aqui está dizendo devem, no prazo de 48 meses, proceder aos reajustamentos necessários à conformação com o disposto na presente lei. Então veja, os líderes, até mesmo aqueles pastores que já estão com as igrejas devidamente organizadas, eles pensaram que eram somente as igrejas emergentes. Sim. Quando nós mostramos esses artigos, é aí onde eles ficaram preocupados. Opa, isso aqui também é comigo. E ademais o artigo 43, que ainda traz uma postulagem um tanto complicada, que vamos dizer, a desapropriação das igrejas. Interessante este artigo. Qual é mesmo? Este que é o artigo 43. O artigo 43, chama aqui. O artigo 43. Então, quando os pastores perceberam isso aqui, eles se sentiram traídos. Olha, fomos traídos. Aquilo que nos vinham dizendo não era isto. O que vinham nos dizer é que essas igrejinhas de falsos apóstolos, de falsos profetas, nós vamos acabar com essas igrejinhas todas. Eles não pensaram que é com todas as igrejas realmente. É verdade. Agora, também com o pensamento que as igrejas, como diz aqui, as 900 igrejas que estão já estabelecidas, que já estão registradas, elas podem vir a acabar também. Com esse artigo 43, elas podem acabar. Na verdade, eu estive fazendo, eu fiz uma pequena pesquisa sobre este artigo 43 e eu não encontrei nada igual em nenhum sítio. Quer dizer, este artigo, eu fui, por exemplo, à lei portuguesa, e no que tange a este aspecto, ela diz: nenhum templo, edifício, dependência ou objeto de culto pode ser demolido ou destinado a outro fim. Quer dizer, ela protege os templos e parte do princípio que são lugares sagrados, correto, que não podem ser expropriados para qualquer outro fim, a não ser por motivos de degradação das mesmas e em negociação com a comunidade, para favorecer a mesma comunidade. Quer dizer que se o Estado vai mexer uma igreja, tem que ser em negociação com a comunidade, pelo desejo da comunidade e para favorecer a comunidade. Estou a falar da comunidade religiosa. Nós estamos a falar de outro tipo de comunidade ou interesse econômico que possa surgir. Mas nesse artigo, aqui a igreja não é reconhecida como igreja. Ela não é reconhecida aqui. Veja o que diz o artigo. O Estado, por razões de necessidade, utilidade ou interesse público. Quer dizer, se o Estado precisar por razões de interesse... A igreja não é interesse público. É o que está a dizer a lei. A lei está a dizer. A lei está a dizer essa que proposta, a igreja não é interesse público. Eu não entendo por que tanto ódio àqueles que pregam o amor, né? A igreja sempre prega o amor, a paz, a união, a unidade. Eu não entendo por que tanto ódio assim. Eu não compreendo. E são indivíduos que cresceram na igreja, que nasceram na igreja, cresceram na igreja, e então eu não entendo por que tanto ódio, né? Eu não entendo por que tanto ódio. Talvez se fosse criar aqui um casino ou uma casa de prostituição... É interesse público. É interesse público. É interesse público. Não dá para compreender a mente